Boa noite a todos. Hoje a gente vai iniciar um novo capítulo, o capítulo 4 do Evangelho. A gente sabe que o Evangelho foi o terceiro livro codificado por Allan Kardec, através dos espíritos superiores, coordenado pelo nosso Mestre Jesus. E é onde está e nos ensina a parte moral da nossa evolução. E esse capítulo, ele vem nos esclarecer, nos ensinar e principalmente nos mostrar que a Bíblia traz passagens acerca da reencarnação. Passagens ali onde Jesus relatou perante seus apóstolos acerca da reencarnação. Então ele vem nesse capítulo mostrar que de fato o que a doutrina nos trouxe de uma forma mais reflexiva e de uma forma mais profunda os ensinamentos de Jesus. E a gente vai tratar precisamente os itens 1 a 9 do Evangelho. E o capítulo é: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E no item 1, vem trazer a seguinte passagem, que está em Mateus, capítulo 16, versículo 13 a 17, e também a Marcos, capítulo 8, versículo 27 a 30. Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou assim seus discípulos: que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Quem disse que eu sou? Jesus, então, vem interrogando os seus discípulos. E aí eles lhes responderam, dizem uns que é João Batista, outros que Elias, outros que Jeremias, ou algum dos profetas. Então, nessa passagem, onde está na Bíblia, precisamente ali em Mateus, em Marcos, a gente já vem ali nos mostrar que eles estão falando que Jesus é uma reencarnação ou de Elias, ou de João Batista, como também de Jeremias ou outros profetas, que é onde Jesus questiona, o que dizem, quem eu sou? E eles vêm então trazer, a gente interpretar de uma forma tão clara, que ele é a reencarnação de João Batista, Elias ou Jeremias. Já Simão Pedro tomou ali a palavra e disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Replicou Jesus. Então Jesus vem e responde Simão Pedro: bem-aventurados é Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Então ele vem esclarecer que Simão, ao responder de uma forma realmente de que se tratava que ele é o Filho de Cristo, que ele é Cristo, Filho de Deus, que ele foi intuído a responder através de Deus, que de fato Jesus ali era Cristo. Então, é muito claro essa passagem de Jesus descrita por Mateus. E no item 2 vem ainda esclarecer. Nesse interim, Herodes, o tetrarca, ouvira falar de tudo que fazia Jesus e seu espírito se achava em suspenso. Porque uns dizia que João Batista ressuscitara dentre os mortos, outros que aparecera Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitara. Disse então Herodes: mandei cortar a cabeça de João Batista. Mandei cortar a cabeça, a de João Batista.
Quem é então esse de quem ouço dizer tão grandes coisas e ardia por vê-lo? Novamente, escrito ali na Bíblia, em Marcos e também em Lucas. Então, Herodes, sabendo dessa grandeza de espírito de Jesus, o questionava: como eles dizem ele ser João Batista, se fui eu ali quem cortou a cabeça dele? E quando ele diz ressuscitara, na realidade, ele vem nos esclarecer que se trata de uma reencarnação, porque a ressurreição, o espírito ele volta para o mesmo corpo, e a reencarnação não. A reencarnação, o espírito ele retorna por um corpo totalmente diferente, uma outra roupagem, mas com o mesmo espírito, com o seu intelectual, a sua moral, e a ciência já comprovou que não é possível ocorrer ali a ressurreição. Então, Herodes vem novamente trazer esse questionamento, querendo saber, porque eles dizem que ele era João Batista, Elias, os profetas. E no item 3, agora de fato vem tratar acerca da reencarnação. Quando ele inicia após a transfiguração, é uma passagem que está escrita no Novo Testamento também, na Bíblia, onde Jesus vai ali ao monte com João, com Pedro e com Tiago. E lá ocorre a transfiguração de Jesus. Ou seja, ele se ilumina, se irradia, e as suas vestimentas ficam brancas, claras. E junto a ele aparece quem? Moisés e João Batista. E Pedro, João e Tiago ali observam e vê que eles estão ali, Moisés e João Batista, junto ao nosso Senhor Jesus. Então, ele não é a reencarnação deles. E após essa transfiguração, Jesus traz seus discípulos, então, vai ali interroga dessa forma. Por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? Então ele vem questionando, eles observam então que Jesus não é Elias, porque Elias estava ali. E por que os escribas falaram que Elias teriam que retornar? E Jesus então responde e esclarece, agora tratando de fato acerca da reencarnação do Espírito. É verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o conheceram e o trataram como lhes aprouve. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então, seus discípulos compreenderam que fora João Batista que ele falara. Então, João Batista era a reencarnação de Elias. Então, nessa passagem que está na Bíblia, vem nos esclarecer acerca da reencarnação, da existência dela, lá atrás, junto a Jesus, que nos ensinou. Então, está em Mateus e também em Marcos, essa passagem. E em continuidade, agora o Evangelho vem nos relatar acerca da ressurreição e da reencarnação. No item 4, vem nos esclarecer. A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus. Ou seja, os judeus, eles acreditavam sim na reencarnação, sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, cuja crença era a de que tudo acaba com a morte, não acreditavam nisso. Lá existiam os fariseus, que eram considerados doutores da lei, onde ali eles tinham todo o conhecimento acerca dos ensinamentos, do evangelho, eles faziam ali a interpretação, e também os saduceus. Os saduceus, eles acreditavam no único Deus,
mas eles eram extremamente materialistas e não acreditavam, então, na reencarnação. Então, eles viviam ali para a matéria, em Deus, acreditavam nele, mas eles viviam estritamente na matéria. Então, eles não acreditavam na reencarnação. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não eram claramente definidas, porque apenas tinham vagas e incompletas noções acerca da alma e da sua ligação com o corpo, precisamente com o corpo. Criam eles que um homem que vivera podia reviver, sem saberem precisamente de que maneira o fato poderia dar-se. Então, eles sabiam que existia essa ligação com o corpo e a alma, mas não de uma forma tão clara, tão detalhada, eles não tinham esse conhecimento. E também, eles acreditavam que não eram todas as pessoas que poderiam reencarnar, seriam aquelas apenas ali discípulos e que mantinham a luz de Deus. Designavam pelo termo ressurreição, o que o Espiritismo mais judiciosamente chama de reencarnação. Com efeito, a ressurreição dá a ideia de voltar à vida o corpo que já está morto, e que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos deste corpo já se acham deste mundo tempo dispersos e absorvidos. A reencarnação é a volta ali da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo, especialmente formado para ele e que nada tem de comum com o antigo. Então, como eu disse, né, a reencarnação, ela vem com um espírito ali que retorna com a morte do corpo material, ele retorna para o plano espiritual na erraticidade. E quando é o momento dele reencarnar novamente, é ali preparado um corpo para ele, e esse corpo tem uma outra roupagem, mas é o mesmo espírito que carrega consigo as suas virtudes, os seus vícios, o seu intelectual, para estar aí seguindo a sua evolução. Então, a palavra ressurreição podia sim aplicar-se a Lázaro, que é o que aconteceu na passagem de Jesus, onde de fato ocorreu a ressurreição, mas não a Elias, nem aos outros profetas. Se, portanto, segundo a crença deles, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João fora visto criança e seus pais eram conhecidos. João, pois, podia ser Elias reencarnado, porém não ressuscitado. Ele vem nos esclarecer acerca da vivência de João, que viu ele quando criança, então ele não podia ser o corpo ali de Elias, que já era uma outra roupagem e um outro corpo material. E no item 5, traz o seguinte ensinamento. Ora, entre os fariseus havia um homem, é uma passagem também de Jesus, que traz agora uma conversa que Jesus teve com Nicodemos. Nicodemos, ele era senador dos judeus. E lá, onde ele era membro do conselho, do Sinédrio, o Sinédrio lá tinha o legislativo, tinha o administrativo, tinha o judiciário, tinha o executivo e também era onde tinha o poder ali dos ensinamentos da Bíblia. Então, eles também faziam toda a interpretação, eram estudiosos, a intelectualidade deles era muito grande. Então, eles tinham ali um poder imenso. Então, vem agora essa passagem de demonstrar essa conversa que Nicodemos teve com Jesus. Ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus. Ele disse: por que à noite? Nicodemos queria que ninguém o visse ali conversando com Jesus. Então, ele teve que ir à noite, de uma certa forma escondido, para ali tirar as dúvidas que ele tinha com o mestre. Mestre, sabemos que viestes da parte de Deus para nos instruir como um doutor.
Porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes, se Deus não estivesse com ele. Então ele já vem afirmar que Jesus, sim, é ali um espírito de uma grandeza muito superior e que Deus está com ele diante de todos os milagres que ele fez. E ele vem agora, e Jesus vem responder: em verdade, digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E disse então Nicodemos: como pode nascer um homem já velho? Então Nicodemos não entendeu a resposta de Jesus. Então, como pode nascer novamente um corpo material ali que já está velho? Pode tomar e entrar o ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? E retorquiu então Jesus, respondendo: em verdade, digo-te, se o homem não renasça da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te ache dito ser preciso que nasces de novo? O Espírito sopra onde quer que ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem ele, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Então ele vem nos esclarecer acerca dessa equiparação da água e do Espírito. A água, ela era considerada estritamente para as coisas materiais, a criação das coisas materiais. E ali, logo, para o corpo material. E o Espírito é o Espírito, de fato, ali que reencarna o corpo junto ao perispírito para seguir junto à evolução do homem. Então, ele questiona Nicodemos, como que você ali não consiga compreender que, de fato, o que eu venho a responder. Então, ele pede que ele tenta sentir acerca do evangelho. Ele vem agora, Nicodemos respondendo: como pode isso fazer-se, então? Jesus observou: pois que és mestre em Israel e ignoraste essas coisas? Então ele vem, embora Nicodemos tenha ali todo o conhecimento, toda a evolução intelectual, fazia parte do sinédrio, e ele não conseguia compreender acerca do que Jesus ali o explicou, que é de fato da reencarnação. Então, dito em verdade, que não dissemos senão o que sabemos e o que não damos testemunho, senão do que temos visto. Então, o testemunho, a pessoa que é testemunha, ela precisa ter presenciado os fatos. Então, a gente ali leva para a vida de hoje, quando uma pessoa vai testemunhar perante ali o juiz, perante o delegado. Então, a testemunha, ela precisa conhecer os fatos para poder testemunhar. E ele fala, se você ali não conhece, não sabe, e não pode dar o seu testemunho, senão do que temos visto. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho. Então, ele não precisa aceitar o que de fato ali Jesus está querendo dizer para ele e ele não consegue compreender. Mas se não me credes, quando vos falo das coisas da terra, como que crereis quando vos falo das coisas do céu? Então, ele vem, nesse final, ele vem trazer a seguinte reflexão. Embora Nicodemos, ali, conhecedor de toda a Bíblia, de todo o Evangelho, os conhecimentos, ele de fato não se entregava, ele não vivenciava o Evangelho, então por isso ele não conseguia compreender as palavras que Jesus ali falava, acerca da água e do Espírito, e acerca principalmente da reencarnação. E no item 6, traz a ideia de que João Batista era Elias e de que os profetas podiam reviver na terra se nos deparam em muitas passagens dos evangelhos, notadamente nas acima reproduzidas. Se fosse errônea essa crença, Jesus não houvera deixado de a combater, como combateu tantas outras.
Então, ele vem realmente agora nos mostrar que, como Jesus veio quando esteve aqui na Terra, ele combateu muita coisa que Moisés ali deixou. E foi o que, precisamente? Foi as leis civis de Moisés, olho por olho, dente por dente. Então, tudo aquilo que era contrário, os ensinamentos, ele manteve os 10 mandamentos. Por quê? Pelo contrário, ele não só manteve, como ele foi o exemplo em praticar, de fato, os 10 mandamentos, o decálogo. Porque os 10 mandamentos eram as leis divinas, eram as leis vindas de Deus, que hoje a gente tenta, no máximo, pôr em prática, e ela é tão difícil. Então, que resume em duas coisas: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, Jesus veio e combateu toda essa parte que era necessário que Moisés, ali diante daquele povo ignorante, endurecido, trouxe naquela época, e ele afastou. E, de fato, ali mostrou acerca da caridade, do perdão, do amor. E ele não combateu o porquê, essa passagem da reencarnação. Porque, de fato, é o que acontecia, é o que, de fato, é acerca dos ensinamentos que Jesus veio mostrar. Então, é isso que o item 6 vem nos esclarecer. A ideia é que João Batista era Elias, que trata realmente ali na passagem da Bíblia da reencarnação, que João Batista era a reencarnação de Elias, se ela fosse errônea, essa crença, Jesus ia combatê-la, e não combateu. Assim como ele combateu as outras coisas, principalmente acerca das leis civis de Moisés. Longe disso, ele a sanciona com toda a sua autoridade e a põe por princípio e como condição necessária quando diz: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Por quê? Ele insiste acrescentando: não te admires de que eu acha dito ser preciso nascer de novo. Porque a gente precisa estar aqui, lidar com as provas, com as dores, com os sofrimentos, aproveitar essa existência e reencarnarmos novamente, para que a gente possa evoluir e seguir o caminho, afastando as nossas imperfeições, o caminho da evolução do nosso espírito. Então é necessário que nasce de novo ali o espírito através de um outro corpo para que ele possa progredir e evoluir. Então, o nascimento, quando ele diz que o nascimento da água e do espírito, o item 7 vem nos esclarecer. Se o homem não renasça da água e do espírito, forem interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo. O texto primitivo, porém, rezava simplesmente: não renasça da água e do espírito, ao passo que, em algumas traduções, as palavras do Espírito foram substituídas pela seguinte: do Santo Espírito. O que já não corresponde ao mesmo pensamento. Esse ponto capital ressalta dos primeiros comentários a que os evangelhos deram lugar, como se comprovará um dia sem equívoco possível. Então, ele não quis dizer exatamente acerca da água do batismo, mas sim das coisas materiais, do corpo material que ali era equiparado à água. E o item 8 traz a seguinte reflexão: para se apanhar o verdadeiro sentido dessas palavras, cumpre também se atente na significação do termo água, que ali não for empregada na acepção de que ela é própria. Muito imperfeitos era o conhecimento dos antigos sobre as ciências físicas. Eles acreditavam que a Terra saíra das águas, e por isso considerava a água como elemento gerador absoluto. Assim é que a Gênesis, capítulo 1, se lê: o Espírito de Deus era levado sobre as águas, flutuava sobre as águas, e que o firmamento seja feito no meio das águas. Que as águas que estão debaixo do céu se reúnam em um só lugar e que apareça o elemento árido. Que as águas produzam animais vivos que nadem na água e pássaros que voam sobre a terra e sobre o firmamento. Então, segundo essa crença, a água, ela tornara o símbolo, literalmente, da natureza material, como a gente diz. Era a criação da matéria.
como o espírito era o da natureza inteligente. Então, se o homem não renasça da água e do espírito, ou em água ou em espírito, significa então, pois, se o homem não renasce com o seu corpo e a sua alma. Então, a água era direcionada ao corpo material e o espírito, ali, princípio inteligente, que carrega consigo a sua evolução, é a alma reencarnada ao corpo. É nesse sentido que a princípio as compreenderam. Tal interpretação justifica, aliás, como essas outras palavras, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Jesus então estabelece aí uma distinção positiva entre o espírito e o corpo. O que é nascido da carne é carne, indica claramente que só o corpo procede do corpo e que o espírito independe deste. Então, claramente, ele vem nos esclarecer sobre a reencarnação, sobre o corpo material, que é a carne, que é a água, e sobre o nosso espírito, que é a alma ali quando reencarnada. Então, a reencarnação, a gente precisa tratá-la como uma nova oportunidade, um novo nascimento. A gente precisa aproveitar a nossa existência, esse momento principalmente que estamos passando, e é através dela que a gente precisa fazer o nosso melhor, tentar ali afastar as nossas imperfeições, deixar o nosso ódio, a nossa raiva, o nosso orgulho, o nosso egoísmo de lado e tentar fazer com que as nossas sementinhas, as nossas virtudes cresçam e evoluem. A nossa paciência, a nossa fraternidade, a nossa generosidade, a gente ser mais tolerante, mais paciente com o outro, com o nosso colega de trabalho, com o nosso familiar, e procurar desenvolver essas virtudes ainda mais, que é de fato colocando em prática o Evangelho. Então, Deus nos dá a todo momento a oportunidade de estarmos aqui, de aprendermos, de colocarmos em prática, de levantarmos ao cair, de segurar a mão de Jesus, de praticar o Evangelho de fato, sentir a sua luz, mesmo naqueles dias difíceis, onde a gente está mais fragilizado, está passando por momentos de dor, onde a gente ali tenta não conseguir, diante dessa situação que você esteja passando, orar e elevar o pensamento. Que a gente possa ter força de orar, de elevar e pedir auxílio ao nosso Mestre, ao nosso Senhor Jesus. E aproveitar o máximo, não cruzar os nossos braços e deixar essa existência passar, pois teremos que retornar novamente e ter que passarmos por tudo, termos que lidar com as nossas provas, com as nossas expiações. E finalizando, agora no item 9, o Evangelho vem nos mostrar que o Espírito, ele sopra onde quer, ouve-lhes a voz, mas não sabe nem de onde ele vem, nem para onde vai. Pode-se entender que se trata do Espírito de Deus, que dá vida a quem ele quer, ou da alma do homem. Nesta última acepção, não sabes de onde ele vem, nem para onde vai, significa que ninguém sabe o que foi, nem o que será o Espírito. Se o Espírito, ou alma, fosse criado ao mesmo tempo que o corpo, saber-se-ia de onde ele veio, pois que se lhe conheceria o começo. Como quer que seja, essa passagem consagra o princípio da pré-existência da alma e, por conseguinte, da pluralidade da existência. Ou seja, ele vem nos esclarecer que a existência ali do espírito anterior ali ao corpo material e principalmente da reencarnação, porque a pluralidade da existência é ali a reencarnação de uma existência após a outra, dessa evolução do espírito. Então, precisamos fazer a nossa transformação moral interior e procurar ali colocar em prática os ensinamentos
E novamente a gente traz a reforma íntima, que é o caminho da nossa reencarnação, de estarmos aqui, de mudar as nossas atitudes, as nossas imperfeições, trabalhar com as nossas virtudes, procurar não protelar mais, porque a gente sempre tenta deixar para depois, a gente fica ali nesse caminho, nesse vício, nesses passos lentos, falando amanhã eu faço, vamos deixar para amanhã, e isso a gente acaba deixando de prosseguir, de evoluir, e é um vício nosso. Então, que a gente possa nos autoconhecer, como Santo Agostinho nos ensinou, a reavaliar as nossas condutas diariamente, identificar ali onde precisamos melhorarmos, para que a gente possa revoluir e seguir nesse caminho de evolução espiritual, que é através da reencarnação, e nesse capítulo trouxe de uma forma clara que existe sim na Bíblia passagem que fala acerca da reencarnação, que possamos diariamente procurar evoluir e trabalhar acerca do nosso progresso espiritual. É isso o ensinamento desse capítulo, desses itens, que depois vai ter uma continuidade, e a gente agradece a grandeza que o Evangelho vem nos esclarecer, vem nos ensinar. Talvez a gente leia uma vez, 2 vezes, 3, 4, 5, 10 vezes. A gente tem muito ainda que aprender. E não só aprender, né? Temos que vivenciar, não ser igual Nicodemos ali, que muito conhecia, mas de fato, junto aos demais, não praticava o que Deus ali nos mostrou para nós e que Jesus foi o exemplo vivo. Então, que assim seja. Vou fazer a prece final. Vamos então, nesse momento,